Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um papo de domingo. Antes de começarmos o papo de domingo, vamos para uma prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, por mais um papo de domingo, né? O objetivo do papo de domingo é levar informação para o irmão que estão necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Comunicado, o filme Nosso Lar 3, a narrativa dele será desse livro aqui, Obreiros da Vida Eterna, psicografado pelo médico Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. O papo de domingo de hoje é cortar hábitos errados. Então vamos entender, é assim. Nós estamos aqui, nesse dia 14, nós estamos entrando uma nova era, né? Que é a era, nós estamos saindo da era da misericórdia e entrando para a era da justiça, né? Então, a era da misericórdia é uma era que a justiça era cobrada, a justiça divina. Então, essa justiça divina é cobrada mais demorada. Já a justiça, sem ser da misericórdia, ela é cobrada mais rápida quando nós pecamos, né? Então, quanto mais hábito, porque geralmente são os hábitos errados que vai levar a gente aos pecados. Então, quanto mais hábitos errados nós cortarmos na gente, é melhor, né? Então, cortar a fé cega, né? Hoje aí nós estamos aí vendo um candidato participar de um áudio, de um escândalo, né? Que está envolvido na corrupção do Master. Então, temos que tirar essa fé cega de querer votar em pessoas assim, né? Principalmente a um candidato da presidência, né? Então, é nesse contexto que a gente tem que começar a fazer corte, né, nessa fé cega, porque a fé cega, ela vem de dogmas, né? E são dogmas colocados pelas escolas religiosas, né? Que não são verdadeiras, né? E quando a gente fica só nessa fé cega, nós vamos ter o fanatismo, né? E aí é mais difícil de se controlar, né? Então a gente cortando esses hábitos errados na gente, evita pecado, né? Evita pecar. Cortar da gente, né? O egoísmo, né? O orgulho, né? Se cortando isso da gente, porque isso nos faz mal, né? Botando no lugar do orgulho, né, o perdão. O perdão faz bem, né? Pra gente, né? Então, se a gente começa a fazer isso, aquela pessoa que às vezes gosta de exagerar naquilo que fala, né? Cortar esses exageros também, que às vezes são exageros que não são nem verdadeiros. Então, cortar esses exageros também, né? Porque quem está exagerando está pecando de um assunto que não é verdade, né? Então, cortar também o medo também é um problema, né? Principalmente agora, né? Estão falando que vão vir extraterrestre, né, para cá, né? Então não vai vir essa quantidade toda, e tem pessoas que estão com medo, né? Então
perder o medo, né? Cortar esse hábito errado, tudo é medo. Não vou fazer o que eu tenho medo de fazer, não vou fazer aquilo que eu tenho medo de fazer, né? Então, cortar esse medo em si, né? E procurar, né, através desses cortes, ficar realmente na porta estreita, não na porta larga, né? Assim, tem pessoas que falam assim, em relação a sexo, ela só pensa no sexo só genésio e básico. Você só pensou naquilo, pronto. Não pensou no coração, é um problema, né? Então, tem que ter isso também. Então, tem pessoas que querem ser uma coisa que ela não é. Então, procurar ser o que ela é. Então, ela se torna mais autêntica, né? Isso é um hábito também errado que algumas pessoas têm. Então, cortar esse hábito também, né? Então, nós temos que fazer, assim, vários cortes para não ficar pecando. Aqui, tem pessoas que adoram fazer julgamento das outras, né? A opinião dela é julgar, né? Ela não faz uma crítica construtiva, não, mas ela faz um julgamento, né? Então o julgamento dela está formado. E às vezes aquele julgamento que ela está fazendo de uma determinada pessoa não tem nada a ver. Teve um caso aí de uma escola, isso foi no estado de São Paulo, né? Que umas mães dessa escola falou que o diretor, que era o dono da escola, estava abusando das filhas dela. Aí o que aconteceu? As mães tiraram os filhos dessa escola, né? Então o dono da escola ficou sem nenhum aluno. Aí isso foi para a justiça. E quando a justiça analisou realmente o caso, não tinha nada daquilo existiu, foram fofocas que foi feita dessas duas mães, né? E aí o prejuízo que teve. Então, isso é um pecado grande, você fazer ou prejudicar uma pessoa assim com uma coisa que não é verdadeira, né? E aí prejudicou o dono da escola, né? Mas só depois que a justiça verificou isso, o prejuízo dele já era, né? Já tinha ocorrido. Então, fazer julgamento das pessoas, ou fazer alguma expressão, se expressar sobre algum determinado assunto, tem que ter cuidado com aquilo que vai falar, né? Porque você pode prejudicar uma pessoa naquilo que você fala, igual essas duas mães, né? Então, a maledicência também, né? Tem pessoas que vivem na maledicência 24 horas e elas não querem sair dali. Fala mal das pessoas, né? E às vezes não são verdadeiros o que ela está falando e pode prejudicar famílias, né? E aí esse prejuízo pode levar até séculos para ser resolvido, né? Se você for uma pessoa muito com pensamento de culpa, né? E qualquer coisinha se preocupa nesse contexto, né? E qualquer coisa que fala para ela é cheia de melindre, isso aí pode levar séculos para ser resolvido, né? E aí prejudicar essa pessoa seriamente, o espírito dessa pessoa, né? Então a gente tem que entender isso, cortar hábitos errados na gente, né? Então cada um sabe dos seus hábitos errados. Eu fiz aqui uma citação: estudar mais. Então quem estuda mais aprende mais, e quem aprende mais fica mais fácil de esse entendimento do corte de hábitos, né? Cortar hábitos também na alimentação. Tem pessoas que comem de tudo, né? E não deveria comer, né? Então, todo esse contexto, ele tem, no fundo, ele tem uma vibração de mudança. E quando a gente está vibrando, né? Muito vibrando assim, saindo daquelas coisas erradas que fazíamos antes, a nossa vida vai mudando também. Porque nós vamos
afastando obsessores, afastando aquela vibração negativa que não deixava a gente ir para frente. E vamos atrair vibrações positivas, com espíritos altamente bem mais evoluídos do que a gente e do que aqueles que estavam perto da gente. Então, essa mudança vibratória também tem que levar em conta. E aí, por isso que as pessoas falam, mas por que eu não faço as coisas, eu procuro fazer certo, mas está tudo errado, e fulano lá está sempre fazendo coisa errada, está bem, melhor do que eu. É porque uma hora ele vai ser cobrado, e essa pessoa aqui, a dificuldade dela, que ela pega um negocinho pequeno, peca, e outro negocinho pequeno, peca, e vai juntando esse negocinho, fica uma coisa, quando ela vai ver, uma bola de neve, e ela ali, aí fica, e são essas vibrações que vai atrapalhar até problemas de saúde, provocando, porque geralmente, quando o obsessor sai, ele deixa a marca dele é a doença, dores do corpo, e a doença, aí ele não está mais ali, ele só deixou, e aí a pessoa toda enrolada, cheia de miasma, opções de negatividade, às vezes até com capacete, com chips, e aí é um problema, para essa pessoa querer resolver. Ela pode resolver cortando esses hábitos errados, que vai já ajudar bastante para essa pessoa. Outra qualquer pessoa, qualquer coisinha, palavrões. Então, cortar isso também. Tem pessoas que só sabem falar gritando. Cortar essa maneira de se expressar no grito. Então, procurar fazer as coisas certas. Quanto mais certo nós fazemos, mais positividade vai estar do nosso lado do que negatividade. Então é isso aí. Então não tenho mais nada para falar sobre o tema. Eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, por mais um papo de domingo, O objetivo foi atingido, de eu ter levado uma informação para um irmão que estava necessitado dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão a irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia, amém.